O tema ainda é o mesmo, não se deixe enganar. Começamos a pensar neste tema na manhã de hoje, mas eu quero, antes de pregar, trazer uma palavra aos irmãos. Eu queria dizer da minha gratidão por ser pastor de cada um de vocês. Eu estava fazendo ali algumas contas rápidas, mas eu confesso, eu não consegui terminar as contas. Eu fiquei imaginando quantos sermões eu já preguei neste lugar. Quantas vezes você já me escutou e já tentou ouvir a voz de Deus através dos meus lábios. Isso para mim é de enorme responsabilidade, e Deus sabe disso. Mas eu quero agradecer, por você entender que Deus pode falar através de pessoas, de gente com defeitos, virtudes. Eu quero agradecer, porque você tem me feito sentir o seu pastor. Uma referência em alguns momentos. Quantas vezes o culto termina e ao longo da semana que se segue, alguém me procura e diz que foi abençoado por esta ou por aquela palavra. Eu só tenho mesmo que agradecer. Mas deixe-me voltar ao tema, não se deixe enganar. A semelhança do que fiz hoje pela manhã, você percebeu que o primeiro slide não traz a referência bíblica que há de ser o nosso alvo de estudo. Por quê? Porque semelhantemente hoje eu também quero dar uma palavra introdutória ao tema. E eu vou voltar a falar sobre essa coisa da ingenuidade. Eu tenho percebido que o abandono do ser ingênuo, da ingenuidade nossa de cada dia, é uma das exigências do ser maduro. Ou seja, a maturidade nos convida a abandonar a ingenuidade. A percepção do homem maduro é completamente diferente deste homem ingênuo. E, aliás, isso para mim fica muito claro quando o apóstolo Paulo, que está falando sobre sentimentos, está falando sobre amor, ele vai dizer depois, no capítulo seguinte, capítulo 14, ele vai dizer: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, e eu gosto de uma outra tradução, que ao invés da palavra mal, traz a palavra malícia. Com respeito à malícia, ao mal, sejam crianças. E nesse sentido, não é ser ingênuo, é ser puro. E aí o texto continua dizendo: mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. E maturidade nem sempre está diretamente relacionada com os anos de vida de cada um de nós. Tem a ver mais com um sentimento de profundidade. A maturidade não envolve a resposta à clássica pergunta: quantos anos você tem? Tem a ver com a sua caminhada de fé, com a sua espiritualidade, com aquilo que você tem aprendido da parte de Deus. E o curioso para mim é que eu comecei a investigar o texto bíblico atrás do uso da palavra ingênuo. As traduções clássicas, elas não utilizam a expressão ingênuo. Normalmente um outro sinônimo é usado. Mas na chamada Nova Versão Transformadora, é interessante porque é possível encontrar no livro de Provérbios aquilo que eu estou chamando de 3 características do homem ou da mulher ingênuo e ingênua. E quais são elas? A primeira delas vai aparecer em Provérbios capítulo 14, versículo de número 15. Não sei qual a sua tradução, mas a Nova Versão Transformadora vai dizer assim: que o ingênuo, ele acredita em tudo que ouve. No entanto, há uma contraposição: o prudente examina seus passos com cuidado. Consegue perceber a característica de alguém tomado pela ingenuidade? Ele é extremamente crédulo e acredita em tudo, até no que não deveria acreditar. Ele acredita em promessas vazias, ele acredita na ilusão, ele acredita no mundo, desculpa a expressão, mas no mundo cor-de-rosa, onde todas as coisas parecem acontecer segundo o seu desejo, segundo os seus sonhos.
Uma segunda característica deste homem ingênuo, segundo o livro de Provérbios, vai aparecer no capítulo 22, no versículo de número 3. Talvez a sua dificuldade não seja acreditar em tudo. Talvez você seja aquela pessoa reticente, seja aquela pessoa cautelosa, que examina tudo à sua volta. Talvez a sua dificuldade seja essa. O texto sagrado vai dizer, naquele verso 3 do capítulo 22, o seguinte: o prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo, diz o texto, avança às cegas e sofre as consequências. Uma espécie de comportamento irresponsável. Eu não estou enxergando, mas eu permaneço avançando. Eu não sei se você já dirigiu o seu carro em um momento de neblina, tempo fechado, você não consegue enxergar absolutamente nada. A loucura é que o ingênuo, mesmo em uma situação assim, ele ainda acelera processos. Ele ainda continua no seu caminho. Ele não traz a cautela daquilo que seria o homem prudente, que antevê o perigo, toma precauções. Ele simplesmente avança. E por conta disso, acaba colhendo as consequências de seu ato de ingenuidade. E a terceira característica, e me permitam aqui, eu vou precisar falar alguma coisa antes de fazer a citação. O livro de Provérbios está falando sobre o adultério, está falando sobre o poder sedutor de uma mulher reconhecidamente, segundo o texto sagrado, uma mulher marcada pela leviandade, uma mulher de vida condenável, de postura condenável. Aí o texto parece ilustrar de uma forma curiosa. Alguém está na janela de sua casa, observando o movimento na rua, e aí o texto diz assim: enquanto estava à janela de minha casa e olhava pela cortina, ela viu o quê? Diz o texto sagrado: alguns rapazes ingênuos. Aí o texto prossegue: e percebi entre os ingênuos, talvez de todos o mais ingênuo. Aí o texto diz assim: eu percebi entre eles que, além de ser ingênuo, não tinha juízo. Os irmãos estão entendendo o que é que vai acontecer na continuação? Eu vou ler. Aí o texto diz que ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher, e caminhava em direção à casa dela. E aí o texto prossegue. Consegue entender que algumas pessoas acabam se deixando seduzir, que acabam sendo enganadas, porque são simplesmente atraídas pelo perigo, pela relação. Há quem diga que paixões, elas têm um tempo de validade. Costumam demorar cerca de 2 anos. Mas esses mesmos que dizem tal coisa, afirmam que se houver um caráter proibitivo, escondido, secreto, por trás desta paixão, esta paixão pode se prolongar, inclusive por mais tempo. E olha, eu vou dizer-lhes, há muitos rapazes ingênuos, há muitas moças ingênuas, que entregam o seu coração, entregam o seu corpo e acabam sendo usadas. Houve um tempo em que provavelmente eu não usaria a figura feminina e junto com a figura masculina, mas nós estamos vivendo em um tempo onde as duas possibilidades são reais. Aí o texto está dizendo: olha, você sofre tanto nos seus relacionamentos afetivos, porque às vezes é ingênuo demais. Não percebe para onde você está indo. Não procura identificar com quem você está se envolvendo. Você justifica tudo em nome de uma paixão que rouba o seu controle, que faz com que você não consiga pensar. Os antigos costumavam dizer que a paixão ela é cega, irmãos. E além de destruir a capacidade de enxergar, em alguns casos, ela também emburrece, torna um homem, uma mulher extremamente tolo, uma espécie de marionete na vida daqueles que querem se utilizar disso. Consegue, portanto, entender que um homem ingênuo, uma mulher ingênua, ela pode ser levada simplesmente em função dos seus desejos, ele não avalia as consequências dos seus atos, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo sem orientação divina, continua caminhando. Observou que ele é precipitado, ele acredita em tudo. É por isso, irmãos e irmãs, que eu volto a repetir aquilo que disse no início.
A maturidade espiritual é a única forma de vencer essa ingenuidade que parece idiotizar as pessoas que estão à nossa volta. Mas, como eu disse hoje pela manhã, essa expressão que eu tenho usado até aqui, não se deixe enganar, ela é utilizada pelo apóstolo Paulo por pelo menos 3 vezes. O apóstolo João utiliza uma vez. Hoje pela manhã nós vimos o texto de Tiago, onde também essa expressão aparece. Na boca de Jesus, ou nas palavras de Jesus, algo semelhante é usado. Ao invés de dizer a expressão, não se deixem enganar, Jesus simplesmente diz assim, não se enganem. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu achei bela a possibilidade, quem caminha nessa direção é Brodman, quando ele diz que há uma outra tradução possível para essa expressão, não se deixe enganar. Porque parece, dito assim, que o texto sagrado está antecipando. É como se fosse um cuidado preventivo. É como se dissesse assim, olha, ainda não aconteceu. Por isso, não se deixe. Só que o Brodman sugere uma outra possibilidade de tradução. E qual é? É como se ele dissesse assim, olha, pare de ser enganado. E nesse caso não teria um valor preventivo, mas corretivo. O engano já aconteceu. É como se ele estivesse dizendo a mim e a você, olha, pare de viver debaixo de ilusões. Pare de ser enganado ou enganada a todo o tempo. Talvez esta seja uma possibilidade de interpretação, sim. Mas das 3 citações que mencionei que o apóstolo Paulo faz uso, eu separei apenas 2 para a noite de hoje. E como vou falar de 2 textos separadamente, serei bastante breve. Eu tentarei ser bastante breve nessas observações. E eu quero alinhá-las com algumas expressões clássicas que hoje nós costumamos ouvir. E qual é a primeira dessas expressões? Já ouviu isso? Nada a ver. Você tenta argumentar, você tenta falar, você chama a razão, você confronta, e qual é a resposta dele, qual é a resposta dela? Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Pensando nisso, trouxe para você o texto de 1 Coríntios 15, versos 33 e 34. E o texto começa dizendo assim, deixa-me ver se eu consigo passar. Pode fazê-lo para mim? Faça por gentileza. Isso, obrigado. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E aí o texto prossegue dizendo, eu acho que já voltou aqui. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Não se deixe enganar. E aí vem, eu não sei, eu vou voltar aqui, vou tentar voltar para você observar. Observou isso? Que essa expressão, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta. Ela aparece entre aspas. Quer saber por quê? Porque o apóstolo Paulo está fazendo uma citação. A citação de um poeta grego. Ele está, na verdade, nesse texto, citando o Menander, que era um poeta grego e que fez, na verdade, essa declaração. Eu gosto tanto de perceber isso, irmãos. Sabe por quê? Porque revela o lado cultural do apóstolo Paulo, o conhecimento que ele possuía. E mais ainda, que ninguém precisa ficar escandalizado se o pregador citar um poeta. Eu já fui questionado várias vezes, porque de vez em quando eu faço isso, já viram? De vez em quando eu faço isso. Mas Paulo já fazia no seu tempo. E isso parece nos mostrar que a verdade, ela é verdade, mesmo que não tenha sido proclamada de um púlpito. Aliás, quem tinha essa visão maior, mais ampla, era Orígenes de Alexandria. Ele chegou a dizer, certa ocasião, que assim como os profetas do tempo de Israel prepararam o mundo para a chegada do Messias, Deus também teria usado os filósofos gregos com a mesma finalidade. Eu não sei se você é capaz de concordar com ele. Estou apenas citando a expressão de Orígenes. Mas que isso é interessante, porque ele está aqui reconhecendo que há por trás dessa declaração verdade. E por favor, não comece a ficar chocado com essa declaração. É como eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo, não se deixe enganar.
Essa é uma questão delicada, eu sei. O apóstolo não está falando ou não está citando um poeta que fale sobre diferenças. Ele não está dizendo que as pessoas diferentes precisam ser evitadas, porque eu acredito que se eu repetisse algo assim, nos dias de hoje eu seria no mínimo apedrejado ou cancelado. Mas o que é que o texto está nos ensinando, irmãos? Que há por trás desta declaração verdades. E quando o texto, por exemplo, fala, olha, vocês precisam recuperar o bom senso, eu gostei porque essa expressão, que em outras traduções a palavra é despertar, o verbo é despertar, esse texto poderia ter sido traduzido literalmente da seguinte forma: ficar sóbrio depois de uma bebedeira. Eu sei que usar essa imagem para os irmãos e irmãs religiosos, gente que nunca soube o que seria isso, não é? Então é só para ilustração. O que o texto está dizendo é de alguém que bebeu excessivamente, perdeu o controle de tudo, caiu inclusive numa amnésia alcoólica, e aí diz o texto sagrado, olha, volte à sobriedade. É como se dissesse, olha, você não pode continuar permitindo que o seu bom senso seja regido por algo que não seja o Espírito Santo de Deus. Deu para entender o que é que o apóstolo está dizendo? E aí ele vai prosseguir, e o que eu observo é que a questão de fundo por trás dessas palavras não era uma questão ética, não era uma questão de comportamento. Se você for olhar o capítulo 15, ele é extremamente precioso. Aliás, é o capítulo mais longo do Novo Testamento. Esse capítulo 15 da primeira epístola à comunidade de Corinto. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição. E ele está mostrando que a igreja em Corinto estava passando por uma grande provação, por um grande teste. A região de Acaia, a cidade de Corinto especialmente, era uma cidade cosmopolita. Uma cidade onde os costumes, onde o comportamento, onde a liberalidade era conhecida. Aliás, quando alguém dizia que ia fazer alguma coisa errada, costumava dizer que ia corintianizar. Pode imaginar isso? A igreja plantada assim, provavelmente uma igreja não de escravos, não de servos, mas uma igreja de comerciantes. E de repente lá está essa gente que conheceu o evangelho, convivendo com os outros moradores de Corinto, daquela região de Acaia, e com dificuldades de testemunhar sobre a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque entre os gregos, falar de ressurreição dos mortos era um escândalo. Se você se recorda quando Paulo pregou em Atenas, no capítulo 17, quando ele chegou neste ponto do sermão, o sermão dele foi interrompido. Porque este tipo de declaração era contestado por todos. E aí o que aconteceu com a igreja? A advertência do apóstolo Paulo está exatamente nisso. Na dificuldade daqueles irmãos do primeiro século, de manter as suas convicções, de manter os seus princípios, por conta daqueles que estavam à sua volta. Consegue entender por que ele disse que as más companhias podem interferir na sua fé? Você consegue entender o que ele quer dizer com isso? Eu vou além. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo de número 3, ele vai dizer assim, é uma pergunta simples. 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Perguntar aos casados. Andarão juntas e felizes para sempre, se não tiverem de acordo, se não conseguirem estabelecer um consenso. Se isso a resposta parece tão óbvia, é exatamente nisto que o apóstolo Paulo está advertindo a igreja. Por quê? Porque por trás desta relação, meu Deus, existe uma sombra, uma grande sombra, pode avançar por gentileza? Uma grande sombra, aqui, ok, obrigado. Que é a sombra da aceitação. E aqui não é uma questão somente de adolescentes que querem ser aceitos nos seus grupos. Às vezes nós, adultos, nós olhamos para eles e falamos assim, ou nos pronunciamos assim. Mas também nós, irmãos, também nós. Como tem sido difícil estabelecer valores, defender princípios. Dizer, olha, Jesus Cristo ressuscitou, eu creio na ressurreição dos mortos. Porque todos os que estão à minha volta podem usar as minhas palavras para zombarem de mim.
e simplesmente o que é que eu faço em nome de aceitação? Eu quero ser aceito, eu recuo. Se não for somente isso, deixa eu lhe dizer, há muito hoje de intimidação. E o que quer dizer intimidação? É aquela sensação que você tem, que se você falar, aquilo vai gerar um desconforto, e você tem medo do que podem pensar, do que vão dizer. Uma terceira questão, a argumentação, e aqui eu diria argumentação constante. Se você abrir a boca para defender um princípio só, da fé cristã, dentro de um ambiente marcado por um relativismo, marcado por uma visão completamente diferente da sua, logo vão se levantar inúmeros argumentos contra você. E aí o que é que você faz? Não, eu não quero criar uma situação de desconforto, eu vou me calar. E a partir daí surge o pacto de silêncio. Você não vai falar mais sobre isso. Entenderam agora por que o apóstolo Paulo está lhe dizendo, e a mim também, tome muito cuidado, não se deixe enganar. Porque alguns relacionamentos, porque relacionar-se com situações como essa, circunstâncias, lugares, pessoas, e eu volto a dizer, em nome de Jesus, entendam, o texto não está falando de se relacionar com pessoas diferentes. Não é isso. Mas sabe, essa gente que é maldade encarnada, sabe, gente assim, não pode servir de conselheiro para um homem de Deus. Você está passando por uma crise conjugal e vai se aconselhar com aquela criatura que é conhecido por todos como uma pessoa pouco responsável, como uma pessoa conhecida e reconhecida com a síndrome do Dom Juanismo, um conquistador. O que você quer com isso? Você quer ser confrontado ou alguém que lhe apoie? É por isso que o texto sagrado está dizendo, eu preciso colocar ao meu lado, trazer para perto de mim, homens e mulheres de Deus, gente que possa trazer inspiração para a minha vida, sabe, casais que tenham uma boa relação, pais que sejam cuidadosos na orientação dos seus filhos. Eu vou repetir pela terceira e última vez, eu não estou falando sobre pessoas diferentes, eu estou replicando aquilo que é um ensino das Escrituras, que está dizendo a mim e a você, tenha cuidado, porque as más companhias, a maldade, está sempre próximo ao risco, caminhar à beira de um precipício, não é um convite de Deus para a sua vida, não é. Eu acho que tem pais aqui dizendo, glória a Deus, fala mais pastor, porque eu tenho dito isso muito ao meu filho, ele não tem me escutado, eu tenho falado muito com meu marido, já disse, aquilo não é companhia para você. E ele disse, não, isso não é nada demais. Eu já falei tanto com a minha esposa, que aquelas criaturas... É fácil quando a gente olha para o outro, e vê esse risco na vida do outro. Mas eu queria lhe dizer, olha para dentro de você agora, e observe, se você não tem se silenciado, se você não tem, em nome do ser aceito pelo grupo, calado em relação a algumas coisas, não se posicionado, se você tem se sentido intimidado, se perdeu a capacidade de argumentar e hoje prefere o silêncio, porque a questão toda hoje não é se existe ou não uma verdade, há algo muito pior por trás de tudo isso, irmãos, é que agora a verdade passou a ser a minha verdade. E com isso nós temos quantas verdades aqui? Tem a minha, tem a sua, tem a dele, tem a dela, tem a daqueles dois, tem... Perdemos de vista aquilo que é o fundamento de nossa fé. Mas eu vou adiante. Além do nada a ver, sabe aquela sensação de pessimismo diante da vida que a gente olha assim, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Se fosse para transformar essa frase em uma frase bem brasileira, a gente diria assim, vai acabar em pizza. Eu não sei por que pizza, deveria ser alguma cuscuz, alguma coisa mais nacional. Mas de fato é, irmãos. Tem certas coisas que, por mais que você fale, que você venha advertir, não, eu sei o que estou fazendo. Eu tenho controle. Quando eu quiser parar,
Ah, eu já ouvi isso tanto, irmãos. Quando eu quiser parar, eu paro. E não percebe que está se tornando servo de um desejo, de um comportamento, de um vício, qualquer que seja, irmãos, qualquer que seja. Não vai dar em nada. Eu quero chamar a sua atenção agora para um outro texto também da carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34. Ele vai dizer assim, olha, lembra daquela expressão? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também, irmãos, ceifará. Semeadura, colheita. E aí o texto diz, quem semeia para a sua carne, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Parece tão simples de entender, irmãos. Mas o texto, quando fala ou usa aquela expressão, não se deixe enganar, completa essa expressão dizendo assim, olha, de Deus não se zomba. E a palavra zombar aqui, ela literalmente, vou tentar então fazer daqui, não consigo, preciso de você mesmo, pronto. Zombar aqui, literalmente, é o mesmo que levantar, torcer o nariz. Está entendendo o que é que o texto está dizendo? De Deus não se zomba. Ele não pode ser menosprezado. Ele não pode ser tratado com desprezo. É como se estivesse dizendo, olha, existe uma lei. A lei da semeadura e a lei da colheita. Não zombe de Deus. Não pense que você pode controlá-lo. Me parece que por trás desse tipo de postura está aquela sensação de impunidade, onde algumas pessoas se comportam de uma maneira tão reprovável, mas se confrontadas, mas isso não vai dar em nada. Nada, isso não vai dar absolutamente em nada. Talvez a versão mais demoníaca, satânica de tudo isso, talvez seja esta crença que hoje está se tornando muito popular, que é aquilo que a gente chama em teologia de universalismo. E o que é universalismo? Você já ouviu isso? Pelo menos o conceito, talvez não, mas a ideia certamente sim. Universalismo na teologia é uma declaração simples, é de que no final ninguém vai ser condenado, até o próprio Satanás há de ser redimido. Não por outra razão, mas porque Deus, Ele é amor e misericórdia. E uma declaração desta rasga, literalmente rasga, aquilo que é a declaração do texto sagrado. E eu fico a me perguntar como alguém pode dizer tal coisa. É como a gente olhar para a cruz e se perguntar, então para que foi que Jesus Cristo nasceu, morreu, ressuscitou? Qual foi o propósito de tudo isso? Quer dizer que tudo isso aqui não vale de nada? Porque no final, Deus, na seu amor infinito, em sua misericórdia infinita, há de restaurar todos os homens, todas as mulheres, todos os pecadores. É isso que significa o universalismo. Consegue entender o perigo que está por trás de tudo isso? É por esta razão que o apóstolo chega a dizer, olha, tenha muito cuidado, porque existe uma relação entre, pode avançar? Entre o que e isso também. É como se ele dissesse, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A qualidade da semente que eu lanço sobre a terra, ela determina, ou as características da semente que eu lanço sobre a terra, determinam as características do fruto que eu hei de colher. Eu nunca vi ninguém plantar, semear uvas para colher espinhos, ou outra fruta qualquer, eu não sei qual é a sua predileta, mas bem nordestina, uma jaca. Ninguém vai chegar no seu quintal, olha, eu plantei há 10 anos atrás, e agora eu vim buscar. Isso não existe. O que o texto está dizendo é que aquilo que eu semear, eu também vou colher. E tem certas coisas que a gente quer colher quando chega à terceira idade, coisas que a gente nunca plantou.
A gente quer receber o cuidado e o carinho dos filhos, e passou durante o tempo sem cultivar isso, sem semear isso no coração dos filhos. A gente quer colher numa relação de matrimônio compreensão, carinho, mas nunca semeou uma semente sequer de respeito, de consideração pelo outro. Algumas vezes, sabe, irmãos, é só com o passar do tempo que a gente vai enxergar como eu deveria ter semeado lá atrás. Quem quer colher saudades precisa hoje, antes de se despedir, ser uma pessoa especial na vida do outro. Quem quer colher acolhimento precisa hoje acolher. Quem quer colher compreensão hoje precisa compreender. Quem quer lá adiante colher respeito hoje precisa. E aqui não é somente ensinar o que é respeito ou agir de forma respeitosa, é dar exemplo de um homem de respeito. É por isso que o texto vai dizer, há uma relação entre o que e isso também. Também o texto sagrado estabelece dois estilos de vida e dois propósitos para viver. Em que sentido? De um lado a carne, do outro lado o espírito. Consegue entender isso de forma simples? Há certos elementos na minha vida e na sua vida que são, de fato, elementos espirituais, e outros que fazem parte da minha história. E parece que nós, cada vez mais, focamos naquilo que é carne e desprezamos aquilo que é espírito. Eu fico feliz quando eu percebo que a espiritualidade tem entrado na agenda das pessoas à nossa volta. Eu fico muito feliz com isso. Que espiritualidade tornou-se tema de debates, de reflexão, de livros. Mas eu me preocupo por demais, porque este modelo de espiritualidade que tem sido plantado não aponta para um Deus pessoal, mas para uma força impessoal. Esse Deus que é pregado por essa tal espiritualidade, eu vou encontrar dentro de mim, e vai acabar acontecendo o que o Feuerbach lá atrás disse, que eu vou acabar criando um Deus à minha imagem e semelhança. Porque ele vai concordar com tudo que eu penso. E se eu não encontrar essa concordância, por exemplo aqui, dentro de uma comunidade batista, eu já sei o que eu faço. Eu pego dos batistas a organização, eu gosto tanto da organização do povo batista. Mas eu gosto muito da teologia dos nossos irmãos presbiterianos. Eu gosto muito dos círculos de oração dos nossos irmãos da Assembleia. Como eu me apaixono com aquilo. Eu gosto, pastor, de um culto mais. Aí eu saio fazendo uma coxa de retalho, sabe, irmãos? E eu crio uma experiência religiosa que se parece comigo, do meu jeito. Durante muito tempo nós vimos isso nos nossos irmãos da comunidade católica. Você? Sou. Mas você acredita na infalibilidade papal? Não. Mas você acredita nisso? Não. Mas eu sou. Só que isso já saiu das fronteiras. Está nos nossos arraiais também. Eu fico impressionado, se um dia a gente tivesse coragem de fazer uma pesquisa sobre as convicções da membresia da igreja, nós iríamos ficar estarrecidos, irmãos. Porque algumas coisas que estão escritas de forma tão claras, já deixaram de ser determinadas pelo poder da palavra na vida de muita gente em nossas comunidades. Por isso o texto vai dizer, olha, existem dois estilos de vida. Um, aquele que vive em função da carne, vive em função daquilo que é material, vive para trabalhar, vive para ganhar dinheiro, vive para trocar de carro, vive para pagar as suas viagens, vive para pagar as despesas dos filhos. O foco tem sido o seu crescimento profissional, o seu crescimento como empresário. Toda a vida desta pessoa gira em torno disso. Mas existe sim uma outra forma de trabalhar. É quando ao invés da gente olhar para aquilo que é passageiro, a gente começa a olhar para aquilo que é valor eterno. Talvez você tenha muito sucesso, ou tenha tido já muito sucesso em satisfazer todas as necessidades, suprir todas as necessidades da sua casa como um pai de família, como um marido. Graças a Deus por isso. Mas há outras coisas que o trabalho não vão outorgar aos seus filhos. Ser presente é diferente de dar presente. E a gente precisa aprender isso.
Há certos valores dentro de uma relação conjugal que não é preciso muito. Sabe, você sentir satisfação? É bom demais a gente pegar assim um avião e ir lá para a Europa, não é, irmãos? Todo mundo aqui já pode imaginar pelo menos isso. Sair daqui para praias desse Nordeste, ir para a região lá do Sul, no momento de frio. É bom demais poder partilhar a vida assim com a pessoa a quem a gente ama. Mas também é bom demais quando a gente não está fazendo nada disso, está sozinho os dois em casa. Sabe, com aquele aconchego da hora de dormir? Que a gente olha um para o outro e diz assim, essa é a melhor hora do dia. E isso não tem dinheiro que pague, irmãos. Não tem dinheiro que pague. Eu ouvi recentemente a palavra de um homem muito bem sucedido na sua vida profissional, e ele disse que a maior riqueza na vida dele era ver a sua casa sendo visitada pelos seus filhos nos finais de semana. Que para ele não tinha coisa mais preciosa do que ver os meninos chegando, as meninas chegando, os netos chegando, entrando casa dentro. Não tinha coisa mais preciosa para aquele homem. Mais preciosa. É por isso que eu volto a dizer, existem 2 modelos de vida e 2 propósitos. Qual é o seu? Qual é o seu? Por isso me permitam terminar apenas reforçando aquilo que ao longo de todo o dia de hoje Deus nos fez pensar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Vou repetir. Não se deixe enganar. Existem consequências, sim, que mais tarde nós vamos colher. Por isso, deixe de lado a ingenuidade, seja cauteloso, cautelosa. Seja dependente da orientação de Deus. Não imagina que isso tudo depois, lá adiante, Deus vai consertar, Deus vai agir. A gente sai feito um trator descontrolado, destruindo tudo à frente, e depois ora, Senhor, restaura aquilo que eu quebrei, restaura aquilo que eu destruí. A bondade de Deus sobre mim, sobre você, é uma realidade. E essa bondade, ela se traduz num convite. Ele olha para mim, para você e diz assim, olha, aquela cruz era minha e sua, era nossa. Aí ele olha para mim e diz assim, ó, aquela cruz era sua, mas eu tomei o seu lugar. Aquela dívida era sua, mas eu paguei em seu lugar. Sabe, ele está dizendo a mim e a você, que a restauração da minha vida é graça derramada, é misericórdia que se faz presente. Eu não sei se você tem sido iludido, enganado, enganada, e se hoje você tornou a sua vida refém de algo que aconteceu lá atrás, porque ele me enganou, porque ela me enganou, porque a vida me enganou, porque... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira esse disco arranhado da sua história. Os mais antigos talvez saibam o que é que eu quero dizer, não é? Sabe, pula a faixa, vai adiante, prossiga, olha para os céus e diz, Senhor, eu creio num Deus em que eu posso confiar, na sua palavra e nas suas promessas. Em nome de Jesus, no lugar onde você está, faz uma faxina agora na sua alma, tira de dentro dela, sabe, da sua alma, tudo aquilo que hoje é só peso, só fardo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem em casa, que diz, só está aqui para juntar poeira. Tem coisas assim na nossa alma, sabia? Coisas que a gente diz, lá atrás eu fui enganado, eu fui iludido, e até hoje a gente fica remoendo. Liberte-se disso. Viva aquilo que ainda nem existe, o futuro que Deus tem para você. Em nome de Jesus, faça isso. Converse com Deus agora. Feche seus olhos, converse com Ele. Coloque a sua vida no altar e diga, Senhor, eu não quero ser vítima do engano. Eu abro mão da mentira e quero a Tua verdade. Eu abro mão da minha forma de enxergar, de pensar, e abraço, Senhor, a Tua palavra. Faça isso agora em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus.